Gamers, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E tá na hora da gente fazer aquela nossa análise belezinha, aquela nossa análise gostosa, costumeira do episódio da semana, né, da 8ª temporada do Walking Dead. Roda a vinheta porque temos muito o que dizer sobre The Big Scary You. At the age of 5, I had something in mind. E olha só, não existia pessoa mais receiosa que eu acerca desse episódio aí. Eu estava com os dois pés atrás depois de eu ter visto todo o marketing do episódio e tudo mais, teasers e a coisa toda. Eu falei isso, inclusive, na minha análise dos teasers. E é isso, eu realmente estava receoso, achava que o episódio ia ser bem abaixo da média, que ia ser só um episódio filler, um negócio onde nada acontece, as coisas não avançam e que seria um bagulho desinteressante pra caramba, sabe? Que eles iam perder a mão legal ali naquele núcleo, muito pelo fato de eles terem perdido a mão outras vezes naquele mesmo núcleo do santuário, né? 2 episódios que já tiveram focados nesse núcleo aí, e todos os dois falhando um tanto quanto, sabe? E aí a gente tem este episódio aqui, episódio 5, e eu estava errado, sabe? Estava grandiosamente errado acerca desse episódio, e ainda bem, meus jovens, porque eu pude respirar aliviado logo nos primeiros minutos de episódio, porque eu fui apresentado a um episódio com um texto magnífico, jovem. Eu achei assim, em questão de roteiro, em questão de texto, né, de falas e de diálogos e tudo mais, esse é o melhor episódio da temporada inteira. Só pra falar aqui, porque é aqui que a gente tem as melhores interações, é aqui que a gente tem as melhores cenas de diálogo, de tensão e de desenvolvimento. É nesse episódio aqui que você tem todo o desenvolvimento sendo tratado de muito bom gosto, entendeu? Você tem um texto bacana, você tem ali diversos momentos incríveis da interação dos personagens, sabe? Você tem coisas ali muito raras de acontecer no universo Walking Dead com tais personagens, que nem, por exemplo, você vê o Negan finalmente se abrindo pra alguém e contando um pouco mais do passado dele, que foi uma cena incrível. Parabéns pro Jeffrey Dean Morgan, que com certeza não sabe só ser engraçadão, sabe dar um peso absurdo pro Negan, não só naquela cena onde ele se desabafa e começa a sentir, sabe? E você vê chapado na cara dele, da expressão dele, o quanto aquilo é difícil pra ele relembrar tudo aquilo que ele tá contando pro padre. Cena muito maneira, você vê o vilãozão, sabe? Tendo alguma humanidade e tudo mais, mas não se restringe a isso a atuação desse cara nesse episódio, mas também o fato de ele mostrar muito mais aquele lado medonho dele, sabe? Aquele lado brabo do Negan. Temos aqui nesse episódio muitas cenas onde ele tá sério, cara, tentando impor respeito e conseguindo muito, porque aquela expressão que ele fazia lá naquela reunião, por exemplo, com o Gregory, mano, que cagaço que dá daquele cara quando ele faz a cara de mal dele. Muito intimidador esse Jeffrey Dean Morgan. E também uma coisa muito importante que tem que ser ressaltada aqui é que agora a gente entende o fato de o Negan ter ficado muito tempo sem aparecer pra só aparecer aqui no episódio 5. Claramente ali foi uma decisão dos roteiristas pra não cansar o vilão, entende? Você deixa esse personagem aqui que tem tanto peso quando aparece um tempo sem aparecer, sabe? Deixa o vilão descansar, por dizermos assim. A imagem dele, melhor dizendo, em relação ao telespectador, descansar, sabe? Você fica muito tempo sem um vilão que você gosta de ver na tela e você vai ficando com vontade de vê-lo. Você fica lá, né? Cadê o Negan? Cadê o Negan? Que hora que o Negan vai aparecer? E aí quando ele aparece, ele entrega um bagulho muito louco. Primeiro porque você já queria ver isso acontecer. Segundo porque o ator entrega de uma maneira incrível a atuação dele. E eu duvido muito que esse episódio teria o mesmo peso no que se diz respeito ao Negan se ele fosse colocado, as cenas dele, né? Se as cenas dele fossem colocadas lá no episódio 3, episódio 2, por aí, entendeu? Não teria o mesmo peso que teve aqui, porque você deixou o vilão respirar, né? Você deu ao público um tempinho pra eles respirarem e sentirem a falta de Negan, pra depois eles voltarem com o Negan na corda toda, darem tempo de tela pra ele e aí você sentir o peso dele de novo e tudo mais. Porque se ficar aparecendo o Negan toda hora, sabe? Você cansa o vilão e ele fica normal, sabe? As cenas em que ele aparecer vão ser normais. E aí você não quer fazer isso com um vilão tão foda como esse. Isso aí é regra básica de roteirização. Você não pode deixar o vilão ser só mais um personagem
tela, sabe? Não pode, não rola. E foi claramente o que eu notei aqui. Só deixaram esse episódio como sendo o episódio 5 pra eles conseguirem descansar o vilão e tudo mais. E o nosso show de grandiosos diálogos não acabou em Negan, meus jovens. A gente teve uma coisa que eu principalmente achei notável aqui, que foi o fato de eles terem finalmente dado mais texto pro Daryl. Ali ele se expressando com o Rick e tudo mais, expondo o que ele acha, sabe? Mostrando o plano que ele tinha pro santuário, né? De ir lá explodir o santuário pros zumbis entrarem e acabar com tudo de uma vez. E aí você tem essa dualidade entre ele e o Rick, que tá querendo poupar gente inocente e tudo mais. O que é interessante, sabe? Eu, no caso, tô do lado do Rick nesse impasse aí. Tem a questão da humanidade e tudo mais. E aí teve esse conflito, né? Daryl só quer acabar com a guerra e matar todo mundo. E ele expressou isso em palavras, meus jovens. Como é bom você ver o Daryl falando, sabe? Não só falando, mas falando bem, expondo, sabe? Com convicção os ideais dele. Isso é muito foda, porque você vê, o cara tá sempre carrancudo, cara fechado, sabe? Não fala nada. E aí, você fica com essa vontade de ver ele se expressar. E quando ele se expressa, coisas marcantes acontecendo nesse episódio, como Daryl se expressando de verdade. Não só se expressando, mas se desentendendo com o Rick, sabe? Coisa muito difícil de acontecer, porque Daryl e Rick se dão muito bem desde a segunda temporada, e isso é fato, sabe? Os caras são brothers mesmo. E lá na segunda temporada mesmo, o Daryl já falava: eu não me vejo tretando com você. Ele fala isso pro Rick lá no episódio 12, por aí, da segunda temporada. E aqui a gente vê eles tendo uma espécie de conflito, né? Um negócio que chegou até a ser físico, com uma pseudo-lutinha ali. Teve ali uma exacerbação de ânimos, né? Os caras ficaram meio putos. E aí eles entraram na porrada, aspas, 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 naquele momento, naquele lugar. Porrada essa que foi abolida imediatamente assim que eles perceberam que eles corriam perigo, sabe? Aí os dois deram as mãos, se safaram e a broderagem continua, né? Achei bacana eles tentarem fazer com que o conflito tivesse sido mais light, né? Um conflito mais tranquilo. Porque, né, primeira coisa, quando começou a surgir os rumores de que Rick e Daryl poderiam se desentender nos próximos episódios, eu comecei a ficar assim, será, mano? Será que isso é possível? Porque os caras se dão tão bem, eles sempre, mesmo quando não concordam um com o outro, um respeita o outro, eles não chegam a conflitar muito, mas aqui eles deram uma boa motivação pra gerar essa treta, não foi uma motivação besta não, foram ali 2 pontos muito fortes de cada um, né, que entraram em choque, e aí tivemos esse momento aí de desentendimento entre os dois personagens, juntamente com as pazes que vieram logo em seguida, né, com eles se unindo para se safar lá da questão da explosão e tudo mais. Achei bacana eles não pesarem a mão demais nesse conflito, porque não dá pra do nada os caras que têm um vínculo tão grande começarem a se bater e se desentender demais e tudo mais, e virar uma rivalidade e aquela coisa toda. Fizeram bem em deixar a verossimilhança tomar conta da coisa toda, e beleza, mandou bem, uma cena foda. E também outro ponto foda que eu queria ressaltar aqui é o núcleo do santuário, né? A galera lá se rebelando, o Eugene no final notando que o Dwight, que era o informante e tudo mais. E aí a gente conheceu um pouco mais sobre aqueles líderes, né? Sobre aquela galera que toma conta do santuário ali, né? O Simon tomando a linha de frente e tentando comandar aquele negócio inteiro ali, na ausência do Negan. A gente viu mais da dinâmica do santuário, né? Que sem o Negan aquele lugar fica uma bagunça. Conhecemos um pouco mais da história de Negan sobre esse lugar. E vou te falar, cenas com esses líderes do santuário aí, os generais do santuário, não foram nem um pouco entediantes, hein? Porque foi um bagulho que eu esperava que ia acontecer. Porque eles não sabem trabalhar muito bem coadjuvantes aí no Walking Dead, já não é de hoje, sabe? E aqui eles mandaram bem, sabe? Fiquei cativo durante toda a problemática deles ali, todas as discussões, achei muito bem feito, principalmente os jogos de câmera deles lá. Do episódio em si, né, você tem vários takes muito sugestivos e tudo mais, principalmente quando, por exemplo, o Simon começa a desconfiar do Eugene e começa a falar olhando pro Eugene, você tem no fundo lá o Dwight com aquela cara de culpado, de tipo, cara, sou eu que sou o informante, não é o Eugene. E aí o cara culpando o Eugene, e aí você vê a reação do Dwight lá atrás, né, lá no fundo, no mesmo take. E sobre a cena das entranhas, né, do Negan e o Padre Gabriel saindo do trailer coberto de entranhas e tudo mais, eu só queria falar um negócio. Muito foda aquilo lá, muito foda aquela cena. Fazia
tempo que eu não ficava tão tenso com zumbis assim. Cena foda pra caramba, take fechado, muito zumbi, concentrado em um só lugar. Um perrengue violento pra aquela galera ali, né? Pro padre e pro Negan. Desandou o negócio lá no meio ali, eles tiveram que se virar. Achei foda. As cores da cena também, né? Aquele cinza, aquele negócio mais escuro. Essa temporada tá com esse negócio, né? Essa pegada mais dark. Eles não tem muitas cenas em sol, naquele solão da Geórgia e tudo mais. O negócio tá mais nublado, tá mais cinza e tudo mais, essa coisa toda. Tá me agradando bastante essa fotografia aí. E me chamou bastante atenção nessa cena dos zumbis, que foi a melhor cena de ação, né? Entre aspas, do episódio. E aí tivemos no final desse arco todo o padre doente, né? Todo suado e branco ali. O que nos dá a entender que ele foi mordido, né? Porque por mais que eles não tenham mostrado a ferida, né? Ele pode ter sido muito bem mordido ali durante a treta com os zumbis. Porque, né? Como é que o cara ia fingir estar doente de zumbi e ficar daquele estado só pra, no caso, sei lá, algum plano de revidar e tudo mais, de atacar alguém que fosse checar como é que ele tava, né? Como é que tava o estado dele e subestimasse a força dele, essa coisa toda. Não acho que seja isso. Acho que ele realmente foi mordido e vai morrer. E aí, antes dele morrer, ele tá nessa parada toda de ter um propósito, né? De se morrer, não morrer em vão. E aí vai ser interessante aí, porque antes dele morrer, ele vai causar alguma coisa muito interessante aí no núcleo do santuário, né? Vai tentar resgatar o médico da Meg, essa coisa toda. E eu quero ver isso acontecer. Quero ver o que Padre Gabriel vai aprontar. Personagem que foi muito bom nesse episódio e quase certeza absoluta que o cara tá infectado, né? Não tem nem muito o que discutir sobre isso, né? Quanto ao núcleo do Rick, né? Ele se separou do Daryl ali e aí ele foi pra algum lugar que no final a gente deduziu ser o lixão, né? Porque tem aquela galera de cabelo grande olhando pra ele no binóculo. Aí a gente já deduz que é o povo do lixão. Ele tá indo lá provavelmente pra negociar com a galera do lixão, já que agora eles estão meio que na vantagem da guerra, sabe? Eles conseguiram ilhar os salvadores e eles conseguiram aniquilar os postos avançados, ou seja, grande parte da força militar do Negan foi dizimada. E então agora o Rick pode ir lá muito bem no lixão e tentar negociar com a Jade, né? Uma nova aliança, já que agora quem tá com a vantagem é o Rick e ele sabe que a Jade só joga do lado que tá vencendo. Então foi isso. Provavelmente o próximo episódio vai ser focado nesse conflito, né? Nesse impasse entre Jade e Rick. O Rick tentando convencer ela a voltar pro lado dele e tudo mais. Achei interessante. E menção honrosa para aquele helicóptero que apareceu no episódio. O que diabos foi aquele helicóptero, meus jovens? Que foi aquilo? Da onde veio aquilo? Eu já vou dizendo a vocês que eu acho que foi só uma grande referência ao primeiro episódio da primeira temporada, né? Estamos cheios de referência nessa 8ª temporada aí. E eu acho que essa foi mais uma das referências, né? No primeiro episódio ele via aquele helicóptero passando pelos prédios de Atlanta, né? O helicóptero sendo espelhado lá nos prédios e tudo mais. E aí a gente nunca soube qual foi a origem desse helicóptero aí. E aí aqui a gente vê o helicóptero, mano. Eu achei isso muito foda. Eu fiquei realmente babando nessa cena. Não só pelo fato do fanservice, né? Da referência. Não, isso foi o de menos. Foi o fato de que mostrou que, embora eles estejam nessa treta toda, dessa guerra toda, dessa grandiosa guerra toda, o mundo ainda é muito maior e tem muita gente viva nesse apocalipse zumbi. Tem muita gente aí, muita história aí. O mundo não se resume àquelas comunidades. Achei foda pra caramba, sabe? Incrível cena. Uma das melhores cenas do episódio pra mim, porque foi foda ver isso aí acontecer. Foi foda ver isso aí na tela. E é isso, mano. Eu gostei demais do episódio. O episódio 5 é um episódio que, na minha opinião, é melhor que o episódio 2, é melhor que o episódio 3 e talvez esteja no páreo ali com o episódio 1, sabe? Esse é o patamar desse episódio pra mim. Foi um episódio focado mais no desenvolvimento, no diálogo e nessa coisa toda e foi muito bem executado, meus jovens. Um texto maravilhoso, o melhor texto da temporada, de longe, de longe, de longe. Ótimos diálogos, vai ser um episódio que eu vou adorar rever. E é isso, episódio muito bem sucedido no que ele se propôs a ser, né? E tô feliz com o Walking Dead, estou feliz com o rumo que esse negócio tá tomando. Realmente estamos aí só subindo, né, a expectativa, só subindo o nível dos episódios e vamos chegar nessa season finale aí com o bagulho estourando lá no
talo, mano. E você, o que você achou desse episódio? Gostou? Não gostou? Diga aí na área dos comentários. Deixe aí também o seu like se você tiver gostado desse bagulho aqui. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo do canal que você esteja assistindo, né? E seja muito bem-vindo e se sinta livre pra assistir todos os outros vídeos aqui. Já estamos batendo os nossos primeiros 100 mil inscritos e eu estou muito agradecido a todos vocês. Eu vejo vocês num próximo vídeo, pessoal. E tá faltando 7 fucking dias para Os Viajantes. Falta uma semana, mano. Falta uma semana pra minha série estrear e eu tô assim explodindo. Eu estou explodindo. Vai ser muito doido ver isso aqui acontecer. Eu estou assim. Se você quiser saber mais sobre isso, segue os links que vão brotar aí pra conhecer a minha web audiosérie. Uma série de animação original que eu estou fazendo aí e que, né, eu espero que você goste. Eu espero que você goste. Vai estrear aí no dia 27 e é nóis. Até mais e falou!